para mais esse devocional nesta 4 de fevereiro, já estamos no mês de fevereiro, e até aqui nos ajudou o Senhor. Seja muito bem-vindo, permaneça conosco até o final desse devocional, dessa programação, que o Senhor Jesus tem bênçãos para mim e para você reservado nesta manhã. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 91, para a edificação da nossa vida espiritual nesta manhã. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspides, calçarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem dado para nós nesta manhã. Sabemos que o nosso Deus está conosco sempre, nós podemos ser atacados, nós podemos ser perseguidos, mas a palavra do Senhor nos diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, se nós estivermos guardados na sombra do Onipotente, nós não seremos atingidos. Eu já quero passar a oportunidade para a nossa querida irmã Fernanda, para estar louvando o nome do Senhor. Irmã Fernanda, você está com a oportunidade para adorar o Senhor neste momento. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando para com ele encontrar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino. E um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Aleluia. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus recebendo para ele também vai falar, contemplando esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta dourada, bonita, iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim, aleluia, como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou,
ela é bonita. Então, numa porta bonita e dourada, iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral, vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, aleluia, ah, aleluia, ah, aleluia. Glória a Deus. Ah, aleluia. Então, numa porta bonita e dourada, iremos atravessar. Chegando do outro lado, no coral, vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia. Ah, aleluia. Ah, aleluia. Ah, aleluia. Ah, aleluia. Glória a Deus. Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Glória a Deus. E seguindo a palavra do Senhor, sempre perto dele, estando, iremos todos cantar no coral celeste, em nome de Jesus, se Deus quiser. Para honra e glória do Senhor. Agradeço a minha oportunidade e que todos estejamos lá no coral celeste, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Fernanda, sua vida, seu ministério, que sempre continue com essa disposição para estar louvando o nome do Senhor. É lindo o lugar que Jesus já preparou para nós. Todos nós estamos ansiosos para este lugar. Eu gostaria de pedir se a pastora Aline está conosco, se ela pode estar fazendo a oração pelo nosso devocional, também já apresentando a nossa preletora desta manhã, que será a nossa apóstola Samira. Pastora Aline pode estar orando. Amém. Bom dia, Pai seja convosco. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho amado, nós rendemos graças a Ti. Nós te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua voz, de mais uma vez saber que o Senhor é conosco e saber que o Senhor já preparou o melhor para nós. Obrigado, Deus, por ter falado ao coração da Tua filha e por ter preparado o maná dessa manhã para nós, precioso, puro e santo. Obrigado porque nós cremos que o que o Senhor vai falar vem do teu trono. Então, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade e privilégio de estarmos com vida para ouvir. Muitos, Pai, não tiveram essa oportunidade, estamos aqui porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e se renovou nessa manhã. Nós te apresentamos cada vida, cada coração, cada família representada aqui, meu Deus. Que possa receber essa semente no solo fértil e que venha frutificar. Fala conosco, amado Espírito Santo, porque tu conheces a necessidade da tua igreja, nós somos a tua igreja, o povo que se chama pelo teu nome. Usa poderosamente a apóstola Samira, meu Deus, e cuida da sua casa, cuida do que é seu, guarda, blinda, Senhor, a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério, ser com ela em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui e recebemos do alto que o Senhor tem para nós. Nós somos gratos, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém.
Apóstola Samira, com a oportunidade, você tem 20 minutos para transbordar de Deus para nós nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Paz, Senhor Jesus, a todos. Que o Espírito do Senhor, nesta manhã, nos abraça, né? Nos direciona e nos coloca no centro da vontade dele. Amém? Eu tirei aqui Salmo 65. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu os que ouve a oração, a ti virá toda a carne, prevaleçam a iniquidade contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos de bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todos, de toda a extremidade da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes cingidos de fortaleza, o que aplaca os ruídos dos mares, os ruídos das tuas ondas e os túmulos das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e à tarde. Tu visita a terra e a refresca. Tu a enriqueces grandemente com os rios de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dará o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando as suas alturas. Tu a amoleces com muitas chuvas. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade. As tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outreiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Louvado é o nome do Senhor por esta palavra, né? Irmãos, o Senhor ele tem falado ao meu coração esses dias sobre gratidão. Sobre ser grato a Deus, né? Sobre ser grato a Deus por tudo, sobre ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz, que a gente vê, e pelas coisas que Ele faz que a gente não vê, que a gente não consegue ver, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Por tudo que Ele tem entregado por nós. O Senhor ele tem falado muito ao meu coração a respeito disso, a respeito de gratidão. E eu comecei a meditar nas coisas que Deus ele já fez na minha vida, né? Nas coisas que visíveis, né? Nas coisas que ele já fez na minha vida que eu vi, né? Deus ele levantou uma igreja e ele levantou literalmente Deus mandou material, Deus mandou cimento, Deus mandou areia, Deus mandou pedreiro. Eu só dei o terreno. E Deus, ele fez tudo, irmãos. Ele levantou uma igreja, ele colocou uma igreja de pé, mandou o pedreiro para rebocar, mandou o pintor para pintar, mandou, como é que fala? Pessoas que fazem portas, sabe? Essas portas de portão, serralheiro. Deus mandou tudo. E a casa dele foi levantada. E eu me lembro uma certa vez que eu estava passando uma dificuldade, eu falei com o Senhor, orei a Deus, e falei, Deus, eu estou precisando de uma quantia, eu preciso abrir uma porta de escape. E o Senhor mandou dinheiro do céu para mim. O dinheiro caiu em cima do viaduto de Guaianazes, uma área uma rodovia muito grande. Eu já contei esse testemunho aqui, outro dia que Deus tocar ao meu coração, eu conto de novo. E assim, Deus já fez maravilhas, né?
coisas visíveis assim, irmãos, cair dinheiro do céu, ele levantar um templo. O meu esposo, ele tinha um tumor no pulmão e a medicina não dava mais que 3 meses de vida para ele, porque o tumor era muito grande no pulmão e ele viveu 2 anos. E o Senhor, ele fez coisas assim inacreditáveis, né? A casa onde eu moro hoje, eu morava com meu esposo numa casa e depois de 22 anos de casada, ele faleceu, eu não conseguia mais ficar dentro daquela casa, e eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu não tenho condições, eu não trabalho, eu não sei como fazer, mas me ajuda a terminar minha casa. E o Senhor, ele me ajudou de uma forma extraordinária, irmãos, foi assim, surreal o que Deus fez, e hoje eu fiz uma big de uma casa, assim, que eu olho, eu fico admirada de ver. E o Senhor, ele fez maravilhas na minha vida, visíveis, coisas que eu estou falando para você, coisas palpáveis, coisas que eu vi acontecer com o poder de Deus, coisas que eu vi a mão do Senhor fazendo na minha vida. E eu olho e falo, Deus, como o Senhor é tremendo. E pensando nisso, e mediante essa palavra que eu tirei, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus mudou? Deus, ele mudou, ele continua, porque os nossos irmãos e os nossos antepassados, eles declaram para nós que Deus abriu o mar, que Deus fez uma pesca maravilhosa. Ele fala, né? Joga a rede do lado direito. Mas eu já joguei, eu já fiz. E ele fala, joga de novo. E a pessoa joga e ali traz uma pesca. Deus, ele multiplica um pouquinho de azeite, transborda várias vasilhas. E aquela viúva que não tinha nada passa a viver de todo. Deus é um Deus surpreendente que fez milagres no passado, que fez na minha vida. Eu quero perguntar para você: Deus mudou? Você acha que ele não faz mais? Você acha que Deus não é capaz, não é poderoso para fazer assim, ó, ou melhor, só para falar, haja, como ele fez no princípio, haja e ouve. Eu quero trazer você para uma reflexão dentro deste salmo, um salmo de gratidão a Deus, um salmo que Davi, ele exalta o nome do Senhor no momento em que ele reconhece as transgressões dele, ele reconhece que ele falhou, e ele reconhece que Deus é poderoso o suficiente para transformar a vida dele. E ele fala assim nesse salmo, olha, a terra, ela dá fruto porque o Senhor abençoa. Ela tem água porque o Senhor abençoa. E começa a falar todas as coisas que a terra pode oferecer, porque Deus que abençoa. E ele fala, se multiplicar os meus inimigos, mas o Senhor é a minha segurança. Então eu quero falar isso para você nesta manhã. Você acha que Deus, aleluia, ele mudou? O mesmo Deus que fez na minha vida, o mesmo Deus que fez na vida dos nossos antepassados é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Quem mudou foi eu e você. Quem mudou fomos nós. Nós ficamos falhos, nós ficamos fracos, nós estamos desacreditados. Nós não acreditamos mais em sinais, nem em prodígio, nem em maravilha. Irmãos, nós não acreditamos. Louvado é o nome do Senhor, nós estamos ali. Louvado seja Deus, igual Ezequiel no vale de osso seco, quando o anjo fala para ele assim, ó, o que é que tu vê? Aí ele fala, olha, um monte de osso seco. Aí o anjo pergunta para ele assim, esses ossos podem reviver? Ele não tem força para dizer assim, pode. No nome de Jesus, pode. Não, ele fala assim, tu sabes. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que nós estamos assim, Deus sabe. Deus é quem sabe. Ele é que pode. Ai, meu Senhor, a gente não tem mais a autoridade que o Senhor já depositou. Presta atenção que eu vou repetir o que Deus está ministrando no meu coração. A autoridade que ele já depositou, ou seja, já está em você essa autoridade, já está em você, aleluia, mas você não usa. Louvado é o nome do Senhor. Você, louvado seja Deus, não usa a autoridade que Deus te deu. Nós não usamos a autoridade que Deus já nos deu.
Já nos deu, irmãos, de colocar a mão no lugar que está doendo e falar: enfermidade, sai em nome de Jesus. Sai daqui. Nós perdemos, aleluia, a autoridade que Deus já nos depositou. Louvado é o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente se sente tão pequeno, né? Se sente tão falho, se sente tão desmerecido daquilo que Deus já nos deu. E Ele já nos deu, irmão, já foi dado, já está sobre você. A autoridade do Espírito do Senhor já está sobre você. A bênção do Senhor já está sobre você. A palavra de Deus fala assim, ó: aonde colocar as tuas mãos? Aonde colocar? Presta atenção. Aonde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Em Deuteronômio vai dizer assim, ó: tu és abençoado ao entrar e ao sair. O fruto do teu trabalho será abençoado, os teus filhos serão abençoados. Mas nós não tomamos posse dessa palavra. Nós não tomamos posse daquilo que Deus nos determinou e nos deu. Louvado é o nome do Senhor. Então, eu quero nesta manhã dizer para você, através desse salmo, que o Deus de antigamente continua o mesmo Deus. Ele faz milagre, ele faz prodígio, ele faz maravilha, ele continua a fazer. É nós que não estamos mais acreditando naquilo que ele é poderoso para fazer. Louvado é o nome do Senhor. Eu vou contar aqui um breve testemunho que, quando eu pedi para o Senhor para me terminar essa casa, eu orei e falei: Deus, me ajuda a terminar essa casa, eu preciso sair da casa onde eu morava, eu não consigo mais ficar e tal e tal. E aí eu fui levar minha irmã na casa dela, né? E nisso que eu fui levar ela, irmãos, uma pessoa bateu no meu carro, mas acabou com o meu carro. Acabou com a traseira do meu carro. Mas bateu de uma forma assim que acabou o carro. Eu desci do carro, né? Olhei a pessoa, falei assim: machucou tudo? Tá? A pessoa: não me machuquei. Olhei o carro acabado. Aí eu falei: olha, anota meu telefone, minha placa, e a gente vai se falando. Você tá bem? Tô bem, tal. Como tinha que ir embora, por causa do farol, do trânsito, tudo. Peguei os dados da pessoa e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu olhei o carro e falei: meu Deus do céu, e agora? Eu sem trabalhar, né? Eu trabalhava numa empresa, estava ganhando bem pouquinho, estava começando a trabalhar. Eu falei: meu Deus, eu trabalhando sem um serviço, né, concreto para poder, querendo terminar minha casa, agora meu carro bate, eu dependo do carro para trabalhar, e agora, Jesus? Aí fui orar. E falei: ai, Senhor, me ajuda, tal. E fui procurar esse homem. Quando eu começo a procurar o homem para poder pagar o carro, irmãos, para resumir, para ser bem resumido, eu não achava ele e tal, enfim. Aí o meu filho começou a entrar na rede social, procurar e tal, enfim, achamos o cara, ele é um bruxo. Esse homem é um bruxo declarado. E eu tinha acabado de ficar viúva, estava naquela transição e no luto, aquela transição da igreja, aquele negócio todo. Eu peguei e falei com Deus, falei: ai, Senhor, me dá força para poder trabalhar e arrumar meu carro, eu não quero nem entrar nessa luta, eu não vou entrar nessa guerra, porque eu não vou entrar nessa guerra. Aí o Espírito do Senhor veio até mim e falou assim: quem é maior, o que está com você ou o que está com ele? Aí eu falei: Jesus é o que está comigo, o que está comigo é maior. Deus falou: então por que tens? Irmão, daquela palavra me deu uma autoridade, me deu uma força, porque Deus, quando Ele fala com a gente, Ele nos dá força. E aquela palavra me deu uma força. E eu fui para a consagração e orei, e na autoridade do Espírito, eu abri a minha boca e falei assim: não vai descer um espírito naquele centro, não desce um demônio naquele centro, enquanto esse homem não me procurar. Senhor, fecha o céu naquele lugar e não desce um demônio naquele lugar. Ele não vai conseguir fazer um trabalho, não vai conseguir fazer nada, porque não vai descer um espírito naquele lugar enquanto esse homem não me procurar, porque eu não conseguia falar com ele. O telefone dele não dava e eu não conseguia falar. Enfim, passaram-se 3 dias, Thelma. 3 dias esse homem me procura. 3 dias esse homem me procura e fala para mim, e aí a gente resolve todas as situações, para a glória de Deus. E depois desses 3 dias que ele me procura, resolveu toda a situação, aí eu fui orar. Aí eu orei e falei: Senhor, obrigado, agora é contigo. Se o Senhor quiser abrir a porta lá para descer os demônios, o Senhor abre. Eu libero. Olha para você ver, irmãos,
a autoridade que Deus nos deu. Isso eu quero falar para você, só para você imaginar a autoridade que Deus nos deu. E que talvez a gente não usa. Eu me lembro de uma outra vez que eu catei a igreja e falei, vamos para o Morro do Saboó, vamos subir o monte. E aí eu subi no Monte de Saboó, é um monte muito conhecido aqui em São Paulo, na cidade de São Roque, mas é uma pedra. É uma pedra lá, então não tem árvore, não tem nada. É uma pedra, uma montanha muito grande, pastora Lídia. E é uma pedra lá, é bem alta, é 1 hora para subir. É 1 hora para subir nesse monte. E aí nós subimos o monte, saí daqui, era umas 5 horas da tarde, cheguei lá, era umas 7, 8 da noite, subimos o monte com a igreja. E quando a gente subiu, começou a fechar o tempo, e o tempo começou a fechar por uma chuva, mas sabe aquelas chuvas de raio, de trovoadas, e começou a fechar. E nós lá em cima, 1 hora de subida, numa pedra, não tinha onde se esconder, não tinha nenhum lugar para se abrigar. E monte, você sabe como é, raio, a gente fica com medo, irmãos. Eu catei nas mãos dos irmãos, falei, vem cá, vamos orar. E nós fizemos uma roda, demos a mão, pastora Lídia. Isso é para crente, não é para qualquer um crer, não. Eu comecei a orar, olhei para o céu e falei, Senhor, não vai cair uma gota do céu enquanto nós estivermos nesse monte. Enquanto nós estivermos aqui em cima orando, não vai cair uma gota de chuva aqui nesse lugar. Nós vamos te adorar nesse monte, não vai chover, irmãos, para a glória de Deus. A chuva foi para o outro lado, foi visível, todos os irmãos da igreja viu a nuvem andando para o outro lado e choveu do outro lado do monte, mas aonde a gente estava, não caiu uma gota até às 6 da manhã, porque era o propósito, passar a noite no monte. Até às 6 da manhã não caiu uma gota de água naquele lugar. Então eu estou dizendo isso para você ver a autoridade que o Senhor depositou sobre a tua vida. A autoridade que Ele te deu. E através desse salmo eu quero te lembrar que se os seus adversários têm se multiplicado, levanta a tua mão agora onde você está e determina no nome de Jesus que toda arma preparada contra a tua vida não vai prosperar. Levanta a tua mão aí aonde você está e começa a dar ordem a todo principado e a toda potestade que atinge a tua vida e começa a paralisar agora. Abre a tua boca, começa a dizer, ei, o céu, alabraçúria, o céu me deu autoridade para dar ordem a todo principado, a todo demônio, a todo espírito maligno que saia da minha vida e da minha casa agora, no nome de Jesus. Abra a tua boca. Abra a tua boca e usa a autoridade que Deus te deu. Abra a tua boca e usa aquilo que o Senhor já entregou sobre você. O salmo que nós lemos, aleluia, vai dizer, louvado é o nome do Senhor, que a terra está cheia, aleluia, das benfeitorias do Senhor. E por que não estamos vivendo isso? Por que não estamos vivendo essas benfeitorias? Por que não estamos vivendo o melhor dessa terra? Por que não estamos vivendo isso? Porque não tomamos posse. Porque já nos foi dado. Já nos foi dado. Porque não adquirimos com autoridade. Por que você está sendo afrontada? Por quê? Porque tu baixa a cabeça e fica quieto. Porque você sabe muito bem que a hora que você pôr o teu joelho no chão, a hora que você levanta a mão e falar, sai daqui, Satanás, para trás de mim, ele vai ter que sair. E vai ter que bater de retirada. Ele vai ter que sair. Louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, aleluia, eu entrei numa situação onde uma pessoa chegou em mim e falou assim para mim, eu quero que você se retira. Aí eu falei, eu vou me retirar? Por quê? Não vou me retirar. Eu quero que você se retire. Eu falei, eu não vou me retirar. Por que eu vou me retirar? Só porque você quer? Não vou, não. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, porque com todo mundo aqui eu posso, mas com você não. Olha só o nível da situação. A pessoa virou desse jeito, não vou... Outra hora eu conto o que aconteceu. Mas só para você entender, Satanás tomou a boca daquela mulher e falou assim, porque eu posso com todo mundo, menos com você. Então eu quero que você saia. E quando eu vi que quem estava falando comigo ali era um espírito maligno, eu olhei e falei, eu não vou sair. E se eu te incomodo, quem vai sair é você. E ali,
Nós ficamos ali naquele dia, eu falei para aquela pessoa, né? Falei para aquele espírito, aquela entidade que estava falando comigo, falei, vamos ver quem pode mais, se é o meu Deus ou se é o teu. Vamos ver qual oração é mais forte, se é a minha ou se é a tua. E nós vamos ver. E ali, irmãos, louvado é o nome do Senhor, não demorou muito tempo, aquela pessoa saiu de cena, e para a glória de Deus, nunca mais eu vi. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? A autoridade já foi te dada. As bênçãos do Senhor já te foi entregue. O que o Senhor tem para você já foi liberado, irmão. Se você não está usando, se você não está usufruindo, é porque você não tomou posse. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, tu és escolhido, tu és meu filho, tu és herdeiro daquilo que eu te dei. Toma posse. Toma posse. O grande problema é que nós não tomamos posse. O Salmo vai dizer aqui, no 5, vai dizer assim, ó, com coisas tremendas de justiça nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de toda a extremidade da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Olha só, o socorro, irmãos, vem do Senhor e Ele é a nossa esperança. Acabou. Acabou, tá falando aqui. Eu costumo dizer uma coisa, você e Deus é a maioria, não precisa de mais ninguém. Você e Deus é a maioria. Então eu quero te lembrar dos livramentos que o Senhor tem te dado, das maravilhas que o Senhor tem te entregado, de tudo que você tem feito. Às vezes nós somos tão... não é a palavra humilde que eu quero dizer, mas às vezes a gente, sabe, a gente é tão assim que a gente fala, tá bom, aí eu dou graças a Deus só por ter acordado, e tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, irmãos, temos que dar graças a Deus por ter acordado, mas temos que tomar posse daquilo que Ele nos entregou. Aleluia. Temos que tomar posse. Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa, aleluia, que eu tenho para dar, eu sou uma pessoa rica, e eu sou... Declara e toma posse daquilo que Deus te deu. Toma posse. Deus está falando para alguém aqui, toma posse. Lembra das maravilhas que eu fiz. E se Ele ainda não se manifestou dessa forma na tua vida, Ele está querendo se manifestar. Mas Deus não quebra princípio. Deus não vai se manifestar para alguém que não acredita. Deus não vai se manifestar. Hein? Alguém está entendendo? Jacó, quando ele briga com o anjo, ele segura o anjo e fala, eu só te solto quando eu for abençoado. A perna ferida, machucado, brigando. Imagina, irmãos. Imagina. A Bíblia fala que um anjo só destruiu toda uma cidade. Então, você imagina a força do anjo. Você imagina a força do anjo. Mas Jacó segurou e falou, peraí, eu vou morrer, mas eu não te solto. Eu vou morrer, mas minha bênção vai ter que vir. Eu não abro mão dela, não abro mão. Você está entendendo? O que Deus está falando para alguém? Ele está abrindo mão muito fácil. Você está entregando os pontos muito fácil. Você está se dando por vencido muito fácil. Não. Em nome de Jesus. Te chamei com o espírito de ousadia. Levanta a tua mão aí onde você está. Olha para a tua casa. E fala, meus filhos são libertos. Meus filhos estão curados. Meus filhos são bênçãos do Senhor. Não vem não, Satanás. Aqui dentro da minha casa tu não tem poder. Larga agora. Ordem, irmãos. Abra a tua boca. A Bíblia fala que se tu falar para o monte, sai daqui, vai para ali, ele vai. Ei! Olha para quem és tu, olha para o espelho. Às vezes, irmão, sabe o que Deus está mandando dizer para alguém aqui? Olha para o espelho. Olha para o espelho e começa a pregar para você, começa a profetizar para você, começa a abrir a boca para você. Às vezes, para você falar para as pessoas, tem tanta autoridade, tem tanto poder, mas quando é na tua vida, você não tem. Quando é na tua vida, você aceita, não é assim mesmo, não é assim, não é assim não, o Senhor já te entregou, o Senhor já te deu, você não usa porque você não quer. Já é seu, a terra já é sua. O salmo que nós lemos aqui, louvado é o nome do Senhor, vai dizer, o 9 vai dizer assim, ó, tu visita a terra e a refresca. Opa! O melhor dessa terra está para nós, o Senhor visitou e a refresca. O melhor está para mim e para você. Por que você não está usando? Por que não está vivendo dessas maravilhas? Por que não está usufruindo essas maravilhas? Nesta manhã, irmãos, toma posse. Medita nesse salmo, aleluia.
e vê as maravilhas que o Senhor já deixou para você. E começa a usar daquilo que o Senhor já te entregou. Se está sendo afrontado, irmãos, levanta a mão, aleluia, e declara que esse inimigo já caiu por terra no nome de Jesus. Se está te faltando algo na tua mesa, coloque as mãos sobre a tua mesa agora e declara que vai ser uma mesa farta, porque as bênçãos e a maravilha do Senhor já chegou sobre você. Se você está perdendo sono, se você não está, aleluia, conseguindo mais ter paz na tua vida por conta de dívida, por conta, aleluia, de alguma situação, declara aí agora onde você está, que toda dívida, que toda negatividade, no nome de Jesus, ela vai sair da tua vida, porque tu és próspero, porque tu és herdeira do céu, porque tudo aquilo que o Senhor, aleluia, já entregou para ti, a partir de hoje vai ser liberado e você vai usar. Louvado é o nome do Senhor. Todos os dias eu vejo a gente orando aqui, falando assim: tu dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Todos os dias você fala isso. Quando você não fala, você pensa. Dá ordem aos teus anjos ao meu respeito. Você acha que ele dá ordem aos anjos ao teu respeito para quê? Fala para mim. Fala para mim, Marleide, né? Fala para mim. Para que ele vai dar ordem aos anjos para você? Para quê? Fala para mim. Aí, pensa aí, pensa. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero te trazer, Marleide, para essa reflexão. Ele está dando ordem aos anjos para quê? Por que tu está preocupada? Por que está ansiosa? Por quê, aleluia? Por que está, aleluia, se contendo com um pouco? Por que está aceitando isso e falando, ai, é Deus, ai, Deus sabe. É por quê, aleluia, se ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. Se ele já mandou o anjo aí, aleluia, para trabalhar ao teu favor. Se ele já mandou, aleluia, se ele já liberou, louvado é o nome do Senhor, aquilo que tu tem clamado, aquilo que tu tem pedido, ele já liberou, porque o anjo está aí do teu lado, aleluia, para te entregar. E por que não toma posse? Por que não levanta a mão e não pega, aleluia, aquilo que o anjo está aí para te entregar? Deus está dizendo para alguém nesta manhã: ei, eu já dei ordem aos anjos a teu respeito há muito tempo, o anjo já está, aleluia, para te entregar a bênção há muito tempo. É tu que não pega, é você que não toma autoridade, é você que não recebe, é você que, aleluia, Deus está dizendo para alguém: se posiciona, aleluia, na posição que eu te chamei, porque algo já está liberado. Já está liberado. Louvado é o nome do Senhor. Esse salmo está dizendo aqui, ó, Davi, ele está sendo perseguido, irmãos. Davi, louvado é o nome do Senhor, ele começa a louvar a Deus e dar graças a Deus pelo que ele já recebeu, mas Davi, ele fala para Deus assim, ó, no 3, prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as transgressões. Olha só, Davi está falando para Deus: Senhor, todas as iniquidades, os erros, tudo aquilo tem se prevalecido contra a minha vida, mas o Senhor já me perdoou. Jesus já te perdoou, irmãos. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu para você ter vida. Você quer maior declaração de perdão do que essa? Ele abriu mão dele para que você possa ter, para que você possa viver. Ele abriu mão da vida dele para que você possa viver. Você quer maior declaração de perdão? Deve estar perdoado. Aleluia. Vai e não pecas mais, vai e não erra mais, já está perdoado no nome de Jesus. Agora toma posse daquilo que ele te entregou, toma posse daquilo que ele te deu, toma a autoridade que ele te deu. Jesus, ele fala assim, ó, tu terás autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpiões. Irmão, toma posse da palavra. Toma posse, eu tenho autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Você fala todo dia: praga alguma vai chegar na minha tenda. Todo dia você fala isso. Vive. Louvado é o nome do Senhor. Começa a viver. Aleluia. Oh, Espírito da verdade. Começa a viver aquilo que você declara. Começa a viver. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, então eu vou descansar, porque eu estou na sombra do Onipotente, eu descanso. Ah, mas eu tenho que pagar, eu tenho que fazer. Tem, irmão, mas louvado é o nome do Senhor, Deus proverá. Você está entendendo o que Deus está falando para alguém? Aí você fica ansioso, você fica nervoso, você não começa, aleluia, a viver aquilo, porque a ansiedade toma conta de você.
Porque o desespero toma conta de você. Porque você começa a esquecer do poder de Deus. Você começa a esquecer do poder de Deus. Irmãos, às vezes eu... E isso não é só para você não, irmãos. A palavra corta para mim primeiro, tá? Corta para mim primeiro. Eu tomo posse da autoridade que Deus me deu. Eu sou abusada. Eu costumo falar para Jesus, Jesus, eu sou abusada, eu sei. Eu não sei quando Jesus me encontrar, irmãos, naquele grande dia, eu vou tomar umas lapadas, viu, pastora Josiane? Porque eu sou abusada. Eu sou abusada. Eu passo, às vezes, eu vou trabalhar assim, em algum lugar, e eu passo em algum centro de macumba, em algum lugar, e quando eu passo, eu já falo, para mim mesmo, sabe? Eu falo, ó, capetaiada, fica quieto que eu tô passando. Não é pra assim. Às vezes o povo olha para mim e fala, essa mulher é louca. Eu já olho, já logo para as casinhas, porque sempre tem umas casinhas assim, né? E eu já olho e falo, paralisa aí agora, porque eu tô passando. Vai, capetaiada, fica todo mundo quieto. E eu passo, levanto o empino no nariz e vou, que você tá entendendo o que Deus está falando? Deus já te deu autoridade. Às vezes acontece alguma situação que eu vejo que é o próprio adversário vindo me afrontar e eu já pego, já falo, já olho bem para a pessoa assim e falo, não vem não, Satanás. Não vem não, que eu já te vi aí, tá? A pessoa, o quê? Não tô entendendo. Eu falei, mas eu tô. Eu tô entendendo. Eu já te vi aí, não vem não. Não vem não, que se eu levantar a mão aí você vai passar vergonha. Aí a pessoa não tá entendendo nada do que eu tô falando, mas eu sei o que eu tô falando e para quem eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando e para quem eu tô falando. Então Deus está dizendo para alguém aqui, você já tem autoridade. Eu já derramei sobre você. Já está aí a autoridade. Você não usa porque você não quer. Você não quer usar. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas fica... Aí é um problema seu. Precisa resolver isso aí. Se precisar ir na terapia, vai fazer terapia, não sei. Mas você precisa resolver isso aí, porque a autoridade já está sobre você. O anjo já está com a benção para te entregar. Então você não usufrui porque você não quer. Você não vai lá naquele depósito lá comprar o material porque você não quer. Porque o Senhor já te entregou. Aí você fica, ai, mas eu vou esperar, e o cartão, ai, mas eu vou esperar isso aqui. Não, vai lá e fala. Eu vou comprar, é assim, não sei, irmão, que o Deus ele vai tomar sua boca e o negócio vai fluir, vai acontecer. Até fiado você vai conseguir comprar. Você está entendendo? Quando você toma posse daquilo que Deus já te entregou. Toma posse daquilo que Deus já te entregou. Eu vou terminar, porque senão eu vou dar lugar, eu vou até, né? Mas eu quero nessa manhã deixar esse Salmo 65 para você. Gratidão por tudo que Deus fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Ser grato a Deus. E sabe a maior forma de você ser grato? A maior forma de você ser grato, eu vou te ensinar. Talvez você não saiba. Ou talvez você saiba e tenha esquecido, mas eu vou te lembrar. A maior forma de você ser grato, irmãos, é você usufruindo aquilo que Ele te deu. Viu? É a mesma coisa quando você vai no médico doente e o médico te dá um remédio. Aí você toma um remédio. No outro dia ele passa para ver como você tá. Aí ele passa e pergunta assim, como você tá? Aí você fala, ai, tá doendo ainda, tô doendo não sei o quê. O médico vai te dar outro, vai te dando outra dose do remédio. Mas vai chegar uma hora que o médico vai passar e vai falar, e aí, como que você tá? Aí você fala, tô bem, doutor. Nossa, eu tô ótimo. Isso daí é ser grato, porque o médico vai falar, deu certo. Eu dei o remédio, ele melhorou e tá bem. Aí agora o que acontece? Você tem alta, vai embora para tua casa porque você tá bem. É a gratidão, a satisfação do médico é ver que aquilo que ele te deu fez efeito e você ficou boa. É ou não é? Pois a mesma coisa é com Jesus, tá bom? A gratidão que nós temos a Jesus é usufruir aquilo que ele te deu. O Senhor te deu autoridade e começa a usar. E aí você mostra para ele, Senhor, eu sei que o Senhor me deu e eu estou usando, porque quem me deu foi o Senhor. E começa a usar a autoridade do Senhor. Quando você começa a usar aquilo que Deus te deu, é a maior forma de ser grato e mostrar para ele, Senhor, obrigado. Porque quando você, irmãos, usufrui aquilo que Deus te deu, quando você vê que surgiu o efeito, você é muito grato, que nem quando a minha casa, eu saí e esqueci a panela no fogo. Eu contei aqui esse testemunho. Eu saí, esqueci a panela no fogo, fiquei 2 horas no mercado e fiquei 2h30 fora de casa e a panela ficou no fogo. Tempo da minha casa pegar fogo. Tempo de pegar fogo na minha casa. E quando eu cheguei, a panela estava do mesmo jeito. O mesmo tanto de água que eu coloquei. Ou seja, 2h30 fervendo e não aconteceu nada. Sabe por quê?
porque na minha tenda praga alguma vai chegar. Quando eu cheguei, que eu olhei o fogo, que eu desliguei, eu comecei a chorar e falar, Senhor, obrigado. Realmente o Senhor guarda a minha casa. Realmente, irmãos, a palavra de Deus fala assim, ó, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. Então, irmãos, não adianta eu ficar tomando, desliga o fogo, apaga a luz, mas se Deus não estiver guardando, irmão, a casa vai pegar fogo, vai cair um avião, vai acontecer alguma coisa, se Deus não guardar. Então, quando eu vi isso, eu realmente agradeci ao Senhor e vivi a palavra. Falei, Senhor, obrigado, realmente, em vão vigia o sentinela se não é o Senhor que guarda. Então, Deus está dizendo para alguém aqui, a maior forma de você ser grato ao Senhor é você usufruir naquele que Ele te deu. E Ele já te deu autoridade, Ele já te deu o poder, Ele já te deu as bênçãos, Ele já te entregou tudo isso. Você não está usando porque você não quer. Tá bom, Marleide? Nessa manhã, irmã, levanta a mão. Não, pode ficar em paz, eu quero só que você escuta, tá bom? Mas dessa manhã, levante a mão aí na tua casa e determina que esse adversário que tem te afrontado, ele vai sair da tua casa hoje. E você não vai ser mais afrontada aí. Tá bom? Você não vai passar mais por essa aflição, tá bom? Você não vai passar mais por isso, no nome de Jesus. Deus já te deu autoridade. Ele já te deu autoridade. Usa ela. Usa. Viu? No nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você receba essa palavra e viva ela. Porque não adianta só recebermos. Estamos com um devocional aqui, irmãos, há quase... Quanto tempo, pastora Angela? Me recorda aí, que eu sei que faz muito tempo. E estamos, aleluia, com esse devocional todos os dias, recebemos uma palavra do Senhor, e eu quero te dizer o que é que você tem feito com essa palavra que você recebeu. O que você tem feito com a palavra que você recebeu. Entendeu? Então toma posse. Toma posse dela. Toma posse da autoridade que Jesus já te deu. Eu fui esses dias numa igreja e eu sou pentecostal, não sou pentecostal até o tutano, eu gosto da marcha, eu sou da marcha. E eu entrei na marcha, marchei, rodei, pulei, o negócio pegou fogo dentro da igreja. O nome do Senhor foi glorificado. E depois eu saí de lá e falei, Jesus, essa marcha foi para alguma coisa, eu não marchei à toa. Alguma coisa aconteceu. Peraí, deixa eu já olhar para o lado que foi quebrado. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Roda, pula, sapateia, mas para alguma coisa. Para alguma coisa. Algo tem que ser liberado na tua vida. Algo tem que sair. Você está entendendo o que Deus está falando? Toma posse da palavra. Viva essa palavra. Quando a gente fala viva essa palavra, é viver literalmente a palavra. Não é só mudar as vestes, mudar o cabelo, mudar o... Não, não é só isso. É viver aquilo que a palavra já te deu. Amém? Toma posse dessa palavra. Viu? O Senhor, nós vamos louvar Ele através desse salmo. É tempo de agradecer ao Senhor. É tempo de agradecer e viver aquilo que o Senhor... Louvado é o nome do Senhor. Vem, São Paulo. Vem que eu estou te esperando aqui, para nós ir para a guerra, para nós marchar. Vai ser glória. Mas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Viva essa palavra. Viva. A autoridade já está sobre você. Viu? A autoridade já está sobre você. Amém? Eu vou orar e vou dar a bênção, porque senão a gente, né? Fecha teus olhos e curva tua cabeça aí. Deus, no nome de Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma vez para engrandecer o teu nome. Para bendizer a ti, dizer que tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Para dizer, Senhor, que sem ti nós não vivemos, não fazemos nada, Senhor, somos totalmente dependentes de ti. Pai, eu quero declarar nessa manhã que nós somos dependentes total de ti. Quero declarar o meu amor, a minha gratidão a ti, Senhor. Meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado, Senhor, por zelar do meu sono, muito obrigado, Senhor, porque enquanto eu durmo, eu sei que o Senhor trabalha ao meu favor. Enquanto eu descanso, Senhor, eu sei que o Senhor move o céu ao meu favor. Então, Deus, nesta manhã, eu quero já, Senhor amado, ser grata, externar a minha gratidão a Ti por tudo, Senhor, pelos livramentos, pelo cuidado com meus filhos, com a minha família, com a minha casa, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigada, Jesus. Eu não sou merecedora, mas o Senhor, Pai, é tão misericordioso que a sua graça me alcançou. Muito obrigado.
Deus, nesta manhã eu quero te apresentar cada um dos meus irmãos, cada vida, Senhor, que se encontra neste lugar. Quero te apresentar cada um que vai ouvir esse devocional. Quero te apresentar, Senhor amado, cada um aonde a minha voz alcançar. Que o Senhor entre, Senhor amado, e muda a história, transforma, que o Senhor muda o pensamento, que o Senhor liberte toda a mente cativa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, a maior prisão está na nossa mente, a maior prisão está dentro de nós. Louvado é o nome do Senhor, e eu não sei, Senhor, onde esse devocional vai chegar, se vai chegar em algum presídio, em alguma cadeia, mas nesta manhã eu quero declarar para você que está privado da tua liberdade, a maior prisão não está no teu corpo físico, a maior prisão está na tua mente. Seja liberto na mente e na alma, no nome de Jesus, nesta manhã. Nesta manhã, receba liberdade no espírito. Louvado é o nome do Senhor. Receba liberdade no espírito, que a sua mente seja liberta e seja transformada em Cristo Jesus. Nesta manhã eu declaro na tua vida que as bênçãos chegarão sim até você, que você terá uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor, aleluia, já enviou o anjo e o anjo está derramando sobre você, ainda que você não pegue, mas o anjo vai derramar sobre você as bênçãos sobre a tua casa. E tu és bem-aventurado. Aonde você colocar os teus pés será bem-aventurado. Aonde você colocar as suas mãos será abençoado. Louvado é o nome do Senhor. Você pisará em terras férteis, em nome de Jesus. Receba nesta manhã as bênçãos do Senhor, receba livramento do Senhor, receba liberdade no Espírito, no nome de Jesus, porque não adianta receber todas essas coisas e continuarmos presos na mente. Que toda ansiedade, que toda depressão, que todas essas coisas, todas síndromes, essas doenças do século XXI, venha a ser repreendido no nome de Jesus. Venha a ser amarrado e lançado no fogo do inferno em nome de Jesus. Seja liberto, seja livre pela palavra do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão assim, ó. Que a graça de Deus, a consolação do Divino Espírito Santo esteja comigo e com vocês hoje e sempre, todos nós juntos numa só voz, podemos dizer amém. 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 Que Deus abençoe, apóstolo. Amém. Glória a Deus. Tenham todos um ótimo dia com muitas bênçãos do Senhor. Até amanhã nós nos vemos aqui novamente às 8h15 da manhã. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe o apóstolo Samira. Continue com essa força. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar para vocês que se estiver em São Paulo, pode me chamar, porque nós vamos para as guerras. Vamos guerrear, vamos dar uns glórias juntos. Tá bom? Ai, se eu tivesse aí para dar esse glória, ô glória. Tem, olha, mas eu vou te falar. glória. Ontem eu ouvindo você falar, me deu uma vontade de ir para Bahia, mulher. Me deu uma vontade de bater aí na tua porta. Viu, Eliane? Pode vir.